Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Você sabia que a perda da audição é um fator de risco para a demência? Em 2050, a previsão é que mais de 70% de pessoas com demências vivam em países de baixa e média renda como o Brasil. Foi o que revelou um estudo realizado com o apoio da FAPESP. No programa de hoje, vamos falar sobre surdez e demência, com Cláudia Suemoto e Cláudia Ragusa Moradian. Junto comigo, Gabriela Chabu. Oi, Gabi, tudo bem? Boa tarde, Joel. Vamos lá para mais um programa, mais um Brasil ODS. Mais um programa, já contando com você em 2 anos, né? Ao nosso lado, fazendo esse programa. Tá feliz, Gabi? Muito feliz, Joel, contribuindo aí para a divulgação do conhecimento científico, para a divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito feliz. Teremos também a participação especial de Nina Orlon, especialista em ODS. Cláudia Suemoto, médica geriatra e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é autora do estudo realizado com o apoio da FAPESP. Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, Joel, prazer, Gabriela. Nossa outra convidada é também uma Cláudia, a Cláudia Ragusa Moradian, fonoaudióloga, especialista em audiologia e em promoção de saúde. Seja muito bem-vinda ao programa, Cláudia. Muito obrigada pelo convite, uma boa tarde para todos vocês. E vamos que vamos. Seja muito bem-vinda novamente. Que legal que você está aqui com a gente, viu? Obrigada. Para contextualizar a você que está nos ouvindo, mais de 10 milhões de pessoas têm alguma deficiência auditiva. E dessas, isso no mundo, e dessas, 2,7 milhões têm surdez profunda. Segundo dados do IBGE, 5% da população brasileira é composta de pessoas com alguma deficiência auditiva. É um número muito expressivo. Cláudia, você que é médica geriatra. É um número grande, né, de pessoas, e mais do que isso, é frequente, pouco diagnosticada. Claro que vou conversar com Cláudia, com a outra Cláudia sobre isso, e é um problema que é frequente, impacta muito a funcionalidade das pessoas, e mesmo assim ele passa por um processo de não diagnóstico, muitas vezes porque as pessoas entendem que faz parte do envelhecimento normal, mas não faz parte, leva a perda funcional e é fator de risco para outras doenças, como a gente vai conversar hoje. Esse deve ter sido um dos motivos que você realizou a pesquisa, né? Com certeza, com certeza. Conta um pouco mais dessa pesquisa. A motivação, você ouviu mais de 800 pessoas, né, durante um tempo expressivo, quase uma década. Como foi a construção desse trabalho? Bom, o meu foco de pesquisa são as demências. Especificamente, a gente tenta entender os fatores de risco com foco em estudos no Brasil e na América Latina. Tá? A demência é um problema de saúde pública muito frequente, uma causa importante de incapacidade, já é a principal causa de incapacidade em países ricos, é a 10ª causa em países como o Brasil, vai ser a primeira, com certeza, com o envelhecimento populacional acelerado que a gente tem aqui. E não dá para envelhecer com demência, nenhum país do mundo consegue, né? Então a gente precisa pensar em prevenção. Existem vários fatores de risco que são elencados como potencialmente reversíveis para prevenir demência. Um deles é a perda auditiva. Então essa foi a motivação do estudo. E dentro do estudo longitudinal da saúde do adulto, conhecido como ELSA Brasil, um estudo incrível, com mais de 15 mil pessoas seguidas por 8 anos, com 3 avaliações consecutivas,
A gente tem uma avaliação cognitiva muito importante, a gente tem estudado vários fatores dentro do ELSA Brasil, mas tem um detalhe que no centro de São Paulo foram feitas mais de 800 audiometrias. Então aqui a gente está falando perda auditiva objetiva, não é o que eu acho que eu estou ouvindo, é realmente avaliado por audiometria. E as pessoas que tinham perda auditiva medida pela audiometria, ou seja, uma perda auditiva objetiva, durante o segmento, elas tiveram um declínio cognitivo mais rápido, um segmento longo de 8 anos. Né? Mais uma evidência de que perda auditiva é realmente um fator de risco para demência, mas acho que o ineditismo, a novidade, é realmente a gente está usando a audiometria, que não é um exame trivial, né? E realmente é uma quantidade grande de audiometrias e um acompanhamento longo sendo feito com essas pessoas. Você falou em fatores de risco, né? Quais são os principais fatores de risco que você enumera das pessoas que têm a tendência, né, com a perda, com a chegada da surdez, pode contrair algum tipo de demência? Bom, na verdade não os fatores de risco, eles vêm sendo elencados e estudados por inúmeros estudos ao redor do mundo, mas são, infelizmente, baseados principalmente em dados americanos e europeus. E existe uma comissão que chama Lancet, que tem um trabalho muito importante nessa área de determinar os fatores de risco. Eles elegeram 14 fatores de riscos modificados, justamente para guiar políticas públicas e a gente tentar montar programas de prevenção de demência. Tá? Dentro deles, existe a perda auditiva, mas existem outros, né? Eu sei que a gente vai focar hoje em perda auditiva, mas vou aproveitar essa fala para promover os outros 13, talvez seja a última vez. Então, um deles é a perda visual, então tanto perda auditiva como perda visual são fatores de risco para demência. A baixa escolaridade é o principal fator de risco no Brasil, tá? Para demência. Diversos fatores de risco cardiovascular, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo, inatividade física, consumo excessivo de álcool. E, além disso, alguns fatores mais relacionados à sociabilidade, isolamento social, depressão, viver em lugares públicos, todos são fatores de risco para demência. Né? Então, você vê que o perda auditiva é um fator dentre 14. São vários, né? Você numerou? São vários. Muitos. Que é muito bom, né, Joel? Agora eu quero ver a Cláudia Ragusa. Cláudia, ao longo da tua experiência como fonoaudióloga, você constatou isso mesmo? Esses fatores de riscos enumerados pela Cláudia, por exemplo, de baixa escolaridade, uso excessivo de álcool, tabagismo. O que acontece é assim, a questão da deficiência auditiva, que é uma coisa que as pessoas às vezes não valorizam, principalmente as pessoas mais idosas, porque elas acabam ficando mais sozinhas. Então, geralmente, quando elas vêm para colocar, por exemplo, o aparelho auditivo, né, quando elas vêm para fazer algum tipo de intervenção, elas vêm por conta da família estar reclamando delas não estarem escutando. Né? O que a gente tem visto ultimamente é pessoas cada vez mais jovens com deficiência auditiva, né? Provavelmente pelo uso de fone, por causa de música alta, por exposição a ruído, né? E aí a gente tem uma população agora de média idade, que é justamente aí um dos focos aí do estudo da doutora Cláudia, que a gente vê que tem pessoas com perda auditiva na faixa dos 50 que estão procurando também uma intervenção, né? E aí tem muito a ver também com o fato da pessoa começar a notar em questões de relação de trabalho e tudo que começa a prejudicar as relações de uma forma geral por conta da deficiência auditiva. Então, o que a gente vê, né, é que o paciente que não tem uma intervenção a tempo, ele vai, sim, tendo uma dificuldade cada vez maior. Por quê? Porque ele vai perdendo a memória das palavras, né? Então, é parecido com, por exemplo, quando a gente lê muito, a gente tem mais facilidade para escrever. Quando a gente não está escutando muito bem, a gente vai ficando com mais dificuldade de compreender, né, o que vai sendo dito. Então, por exemplo,
o português é uma língua muito favorável para a compreensão de fala, porque a gente geralmente tem uma construção das palavras de consoante, vogal, consoante, e aí as vogais geralmente são mais explosivas, têm mais energia sonora. Então a pessoa vai adiando esse momento de fazer uma intervenção. Por quê? Porque ela consegue entender pelo contexto, né? Mesmo que eu fale, por exemplo, a ato, dentro do contexto, você pode entender que é sapato, né? Então, as pessoas vão adiando. E aí, com isso, quando elas vão fazer uma intervenção, elas já estão com muita dificuldade. A situação já está grave, né? Você estava falando isso. Por exemplo, eu passo por uma experiência assim. Quando estou vendo televisão, eu sinto que eu coloco muito alto, as pessoas em volta reclamam, né? No meu dos exames que a gente faz, periódicos, né, eu fiz o exame de audiometria. Deu uma pequena diferença, não foi uma coisa assim para preocupar. A tendência é quanto mais eu vou envelhecendo, aumenta mais? Depende, né? Depende de fatores individuais, de exposição a ruído que você tenha, né? Então, pode acontecer sim. Em geral, quando você começa a ter uma perda, geralmente você vai perdendo. Pode não ser uma coisa assim, 1 ou 2 anos, mas no decorrer dos anos, isso vai aumentando. Isso pode ser um fator de risco, né, para eu contrair alguma demência. Uma outra coisa importante, eu me lembro que alguns anos atrás eu fiz uma reportagem sobre poluição sonora. Eu fui debaixo do viaduto ali, Roosevelt, ali que faz e eu vi alguns até moradores de situação de rua, e essa matéria me trouxe também os problemas que envolvem a nossa cidade, como eu fui buscar onde existe um maior número de ruídos, né, que afetam a saúde humana. Como é que está hoje a situação da nossa cidade em relação à poluição sonora, Cláudia Ragusa? É muito complicado. A gente tem um nível de ruído muito alto em lugares, por exemplo, que nem a Praça Roosevelt, que você está citando, né? Eu fui lá, então, né? A gente teve esses dias, né, o Dia Internacional do Ruído, né, que tem essa questão aí do monitoramento de cidades como São Paulo, por exemplo, ou outras, né, essa questão do monitoramento do ruído, para que a gente não tenha uma deficiência auditiva coletiva, digamos assim, né, com muita gente com deficiência auditiva. Então, por exemplo, né, você está perguntando essa questão da evolução da perda auditiva, tem muita relação com questões individuais suas, né, e talvez, se seus avós, num contexto anterior, né, eles foram ter perda de audição, sei lá, com 80 anos, você talvez tenha mais cedo, justamente pela exposição ao ruído, né. Gabi, vamos fazer perguntas para as nossas convidadas? Vamos! Eu acho que uma pergunta que eu queria saber se eu fosse ouvinte. Em que momento eu devo procurar ajuda? Né? Assim, em que momento eu devo procurar ajuda? Eu, por exemplo, falo muito alto. E aí eu me pergunto, será que é porque eu tenho uma perda auditiva? Seria interessante você fazer uma avaliação audiológica, não custa fazer. Pode ser um vício, né, você falar alto, ou pode ser realmente uma perda de audição. Geralmente, tem muito a ver com perda de audição, porque a gente tem uma tendência a aumentar a intensidade da voz quando a gente não está escutando, né? Então, quando você escuta, você consegue modular melhor essa intensidade, mas pode ser um vício também. Vale a pena fazer. E quando que você recomenda, Cláudia, para os nossos ouvintes? Será? Sempre que você tiver dúvida, se você acha que você não está escutando, você está com uma dificuldade, sempre vá procurar uma ajuda para fazer uma avaliação audiológica, né? Por quê? Porque o cérebro da gente é muito plástico, né? Então, isso a doutora pode até falar melhor do que eu, né? Mas ele tem uma tendência a se reorganizar. Então, automaticamente, quando a gente não vai escutando, a gente vai usando esses caminhos, digamos assim, que seriam da via auditiva, vão sendo utilizados para outras vias, por exemplo, a visual. A visual é a mais comum, né? Que a gente tem a tendência de fazer leitura orofacial e tudo, então você acaba usando muito a via visual para compensar a perda de audição. Cláudia Suemoto, você falou de vários fatores de riscos. Um me impressiona muito, que é o isolamento social,
que acontece com o idoso, né? Ele vai acabando se isolando na família ao passar dos anos, né? Do seu envelhecimento. Como é que evitar isso? De que maneira nós podemos tratar? Geralmente os idosos acabam realmente, é uma tendência do idoso a ficar isolado na família, né? Bom, acho que uma primeira medida é tentar entender as causas desse isolamento, né? E a perda auditiva, ela é central, né? Nesse isolamento social. Só voltando um pouquinho no teu comentário, durante o processo de envelhecimento, até como a Cláudia falou, o maior tempo de exposição a ruído, mas também existe algumas propensões genéticas, a pessoa pode desenvolver perda auditiva. Então é importante que seja feito de rotina o acesso a isso, seja perguntado pelo profissional de saúde se tem perda auditiva, na menor suspeita, avaliar de forma objetiva com a audiometria. Então a gente precisa resolver a perda auditiva, isso vai melhorar muito o isolamento social. Perda visual também é outro fator importante, isolamento social. E tem causas que não são, entre aspas, relacionadas a problemas biológicos, né? Existe toda uma questão cultural, isso varia de país para país. No Brasil, o idoso ele não ocupa uma posição central dentro da organização familiar na maior parte das famílias, né? Mas é importante que se entenda o papel do idoso como fonte de conhecimento, agregar a família, etc., que ele seja incorporado nas decisões familiares. Acho que esse é um problema também mais social do que biológico. E, além disso, com a diminuição dos núcleos familiares, que tem acontecido em todos os lugares do mundo, no Brasil, a gente já sabe, né, a taxa de fecundidade já está menor do que 2 há algum tempo, a gente tem famílias cada vez menores, né? Então, é importante ter também políticas públicas que diminuam o isolamento social. Existem alguns países, já foi reconhecido pelos governantes, que o isolamento social é um problema de saúde importantíssimo para as pessoas que estão envelhecendo, e já estão sendo feitas algumas políticas públicas para diminuir isso, através de grupos de apoio, atividades em centros-dia. A gente realmente precisa criar oportunidades para as pessoas se conectarem. É extremamente importante para a prevenção de demência, mas é também importante para outras, para envelhecer bem no geral e ter menos doenças. Eu tenho um parente surdo na família. Necessariamente eu vou ter tendência maior do que as outras pessoas a perder minha audição? É você. Quer que eu falo? Queria continuar com você. Depende muito de fatores que, como ela falou, fatores biológicos seu, né? Pode ser uma perda por uma herança genética, né? Ou não. Tem que ver qual foi a causa dessa surdez dele, né? E qual é o parentesco, se é muito próximo, entendeu? A gente tem, às vezes, pacientes que são idosos e não têm perda, e os filhos têm. Então, é muito relativo, depende muito de vários fatores. Muito bem. Vamos para um breve intervalo, e daqui a pouco estamos de volta com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Objetivo de combater o problema da poluição plástica, pesquisadores da Universidade de Sorocaba e colaboradores têm investigado o uso de micro-organismos na degradação de polímeros e na produção de bioplásticos. Todos os anos, cerca de 350 milhões de toneladas de plástico tornam-se resíduos e quase a metade corresponde a embalagens. Do total, 46% dos resíduos são destinados a aterros sanitários, 17% são incinerados e apenas 15% são reciclados. A partir de amostras de solo contaminado por plásticos, os cientistas desenvolveram comunidades microbianas capazes de degradar materiais como polietileno e tereftalato de polietileno. Um dos destaques foi uma linhagem de bactérias que não apenas decompõe o PET, mas também produz um bioplástico de alta qualidade. O estudo contou com o apoio da FAPESP por meio de 13 projetos. Brasil ODS,
um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está ouvindo o Brasil DS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre surdez e demência, com a médica geriatra Cláudia Suemoto e a fonoaudióloga Cláudia Ragusa Moradian. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "Milhões morrerão devido a cortes de financiamento", diz chefe de ajuda da ONU. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Operações que salvam vidas em diversas partes do mundo continuam sendo interrompidas por cortes drásticos de financiamento, o que poderá resultar na morte de milhões de pessoas. O alerta foi feito pelo subsecretário-geral de Ajuda Humanitária e coordenador de emergência da ONU, Tom Fletcher, falando de um hospital superlotado no sul do Afeganistão, onde até 4 pacientes dividem uma mesma cama. Ele disse que os cortes de financiamento estão fazendo com que os médicos tenham que tomar decisões horríveis sobre que vidas salvar e quais deixar de lado. We've had to cut in the last few months 400 medical centers, denying primary healthcare to over 3 million people. De acordo com o chefe humanitário da ONU, a crise de recursos já levou ao fechamento de 400 centros de saúde primários em todo o país, que atendiam 3 milhões de pessoas. Ele desafiou aqueles que tomam as decisões sobre cortes da ajuda humanitária a visitarem um hospital como esse para ver de perto crianças recém-nascidas sem apoio e mulheres que trabalham no setor de saúde vendo seus salários cortados pela metade ou em até 2/3. Em uma postagem nas redes sociais, Fletcher ressaltou que cortar o financiamento para os mais necessitados não é motivo de orgulho. Para milhões, é uma sentença de morte. O alerta acompanha uma série de comunicados recentes sobre medidas de corte de custos adotadas por agências humanitárias da ONU diante da escassez aguda de recursos. Entre os programas afetados estão iniciativas do Programa Mundial de Alimentos, WFP, da Organização Mundial da Saúde, OMS, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Acnur, e do Programa das Nações Unidas para HIV/AIDS, UNAIDS. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Muito bem. Essa matéria realmente nos deixa preocupados com a situação dos cortes, né, que aconteceram no mundo devido à decisão do governo norte-americano. Antes de eu passar para você, Gabi, eu quero que você me responda, a Cláudia Suemoto. Você já teve numa situação como essa? Olha, eu tenho 2 idosos, mas eu vou tratar esse porque ele tem mais qualidade de vida, pode viver mais. Bom, isso aí é o dia a dia, né, dos profissionais que atendem o Sistema Único de Saúde. Em alguns casos também da saúde suplementar, estava mais agravado, principalmente durante o período da Covid. Acho que todo mundo lembra de certas prioridades nessa época. É uma situação difícil, né? Toda vida é válida. Isso se chama etarismo, né? Algo que a gente tenta combater veementemente como geriatra e gerontólogo. E qual foi a situação que mais impactou em você como médica? Eu acho que temos várias, né? Eu não vou descrever um caso específico, porque de certa forma nem é ético, mas muitas vezes essa história de ter que decidir entre um paciente mais jovem ou um paciente mais velho, etarismo, né? A idade não é um número que expressa a idade biológica de uma pessoa, né? A idade cronológica não é a idade biológica. E numa condição ideal, todas as vidas têm o mesmo valor, você não pode preferir uma ou outra, né? Isso é uma situação extremamente angustiante e antiética, que infelizmente, em muitos casos, não está na mão do profissional de saúde, mas é extremamente angustiante. Gabi, perguntas para nossos convidados? Aproveitando, Cláudia, o gancho, né, do corte do financiamento da ONU, eu queria saber se você acha que com o seu estudo a gente pode ter um direcionamento maior de recursos, de financiamento para o tratamento da surdez, porque o seu estudo está trazendo para a gente a questão de que o não tratamento, né, essa perda auditiva, se ela é ignorada, ela pode acelerar aí o declínio cognitivo, ou seja, pode acelerar aí
uma piora no quadro da cognição, do entendimento, da compreensão. Então, conta mais para a gente sobre o seu estudo e se você acha que ele pode contribuir aí para a gente financiar o tratamento da surdez. Bom, eu acho que essa é a ideia do estudo, né? Todo o que a gente tem feito em termos de estudos das demências, da prevenção, é realmente, claro, informar a população, como a gente está fazendo agora. Se você tem qualquer suspeita, procure o seu profissional de saúde. Mas mais do que isso, é dar informações para os gestores públicos, no caso brasileiros, criarem programas que sejam efetivos para a nossa população. Tá? Nós temos um trabalho de 2023, elencando entre os 12 fatores, que na época eram 12, quais seriam os 3 principais fatores de risco para a demência no Brasil: baixa escolaridade, hipertensão, e em terceiro lugar era a perda auditiva. Tá? Então, num cenário de recursos escassos, que sempre em qualquer lugar do mundo você tem que priorizar. Né? É claro que no Brasil é um pouquinho pior. Né? Quais seriam os fatores que a gente seria prioridade? Perda auditiva, com certeza, é um fator de prioridade para o Brasil. Tá? E aí eu acho que é importante, perda auditiva na meia-idade. É nessa época que a gente tem uma janela de oportunidade para prevenir demência, que ocorre 20, 30 anos depois. É claro, se você tem um idoso que está com perda auditiva, ele deve procurar ajuda, deve ser feito o diagnóstico, deve ser feito o tratamento, a gente vai provavelmente falar sobre isso em termos de colocação de prótese auditiva nas próximas perguntas, mas a pergunta, o foco deveria ser até outro, como a Cláudia comentou, em pessoas, por exemplo, que têm uma exposição a barulho no trabalho. Vamos usar EPI, né, equipamento de proteção. Esses adolescentes, jovens, que estão o tempo inteiro 100% com o fone de ouvido, né? Vamos fazer campanhas públicas para informar do problema de usar sons em barulhos em volumes excessivos. Acho que essa é a ideia, sempre política pública, porque a gente pode colocar a culpa no indivíduo, mas a gente tem que transformar o ambiente em algo mais claro, mais acolhedor para a prevenção de fatores de risco. Gabi, agora nós vamos conversar com a nossa colunista, a Nina Orlon, que é especialista em ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Olá, Nina, qual é a novidade que você traz hoje? ODS em pauta. Olá, então, eu estou observando aqui que a gente está observando, né, que a gente está no Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo essas informações que muitas vezes escapam dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, lembrando aqui, né, que é o programa da ONU, e aqui eu estou mostrando, um diagrama dos objetivos que mostra a inter-relação entre eles. Então, hoje nós estamos falando, né, de ODS 3, que é da área da saúde especificamente, mas também o impacto sobre o objetivo 8, que fala sobre a importância do trabalho para a pessoa, né? E o trabalho não só dizendo assim que é o emprego da pessoa, o empreendedorismo que ela faz, mas o trabalho como uma visão mais assim de produtividade da pessoa, de ela se sentir útil para a sociedade, de ela poder, né, frequentar e interagir com outras pessoas, e especialmente também o ODS 11, né, que é o das cidades, imaginar que essa pessoa, quando ela está no ambiente urbano, como ela também fica impactada, porque ela vai atravessar uma rua, ela não escuta, né? Então, muitas vezes, essa perda auditiva e visual, né, se tiver junto, pior ainda, mas a importância da gente ver como que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se entrelaçam. E, falando de políticas públicas, a gente tem aqui na cidade de São Paulo o programa Ambientes Verdes e Saudáveis, que são os agentes comunitários que estão trabalhando no SUS, que é justamente isso que a gente quer incentivar para que outras cidades também tenham, que é essa visão, eles trabalham muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas essa visão de buscar, assim, como que as pessoas estão com um bem-estar, porque
porque muitas moram sozinhas, estão isoladas, como foi falado, elas nem moram sozinhas, mas a família vai trabalhar, sai. Então, é importante como que a gente pode implementar mais essa visão, assim, do cuidar e do incentivo do SUS, né, da importância de ter programas, como foi dito, que possam acolher essa pessoa e fazer um preventivo, né, para que ela possa realmente se relacionar melhor e, como foi dito, né, prevenir também outras doenças como a demência, que vai meio que galopando se a pessoa está isolada, né? Então, a gente, dentro do movimento dos ODS, busca muito essa divulgação, e junto, inclusive, com o governo federal, que agora tem o programa importante aí da Comissão Nacional pelos ODS. Então, assim, a gente sempre busca essas várias iniciativas, várias facetas de um mesmo tema, porque muitas vezes fala de saúde, é muito linear, assim, e de repente uma coisa que impacta na outra, é isso que a gente tem que observar, que estamos vendo hoje, da importância dessa questão da perda auditiva, que inclusive impacta tanta gente, que às vezes a gente nem sabe, e o pouco que isso está impactando já é um problema. E aí queria deixar também uma reflexão, assim, de como que a perda auditiva de uma pessoa impacta no grupo com o qual ela convive. Eu percebo, por exemplo, das pessoas que têm perda auditiva leve, até dentro das pessoas com quem eu convivo, a gente precisa aprender a falar um pouco mais alto, para que não precise ficar repetindo para essa pessoa. Então, o grupo que está em volta também é impactado, de certa forma, porque tem que mudar o seu comportamento. Era isso. Muito bem. Está aí a fala da Nina, e eu quero repercutir, Gabi, com as nossas convidadas. Sobre agora que a Cláudia Raguso tem uma experiência. A Nina acentuou um dado muito importante a respeito das iniciativas que acontecem na cidade de São Paulo para evitar esses problemas como a surdez, a perda auditiva das pessoas. Agora, Cláudia Raguso, eu começo com você. A nossa sociedade, a sociedade moderna, ela é voltada para o consumo e a produtividade. Como contornar essa tendência que existe, não só no nosso país, mas no mundo, né? Para a produtividade, as pessoas pensam no trabalho, crescer, e deixam um pouco de lado a qualidade, né, da sua saúde, e não pensam na saúde da coletividade, como ocorre não só aqui na nossa cidade. Então, isso é uma questão difícil, né, porque é uma mudança de paradigma das pessoas, né, enquanto sociedade. Mas eu acho que é super importante, sim, cuidar da saúde. Eu vejo por mim, né, como importante a gente fazer exercícios, como a doutora Cláudia falou, e não é só pela questão física, mas pela questão mental mesmo, né? O cérebro trabalha melhor se a gente se exercita, né? Ele trabalha melhor como um todo, por conta da estimulação, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante, gostaria de emendar aí na fala da Nina, né? É assim, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, no SUS, durante 30 anos. Eu ajudei a implementar toda a saúde auditiva aqui no município, né? E os serviços de reabilitação auditiva. A gente começou com 2 serviços, hoje... Hã? Você começou com 2 serviços, e qual foi o cenário que você encontrou? Então, a gente começou com 2 serviços, hoje a gente tem 18 serviços de administração direta da prefeitura, tá? Fora os serviços que são geridos pelo Estado. Então, assim, o que eu acho importante a gente falar é que a gente tem uma política pública pelo SUS, né, de reabilitação, a gente tem concessão de aparelhos auditivos pelo SUS, né? Então, eu acho que isso é muito importante dentro dessa questão aí toda que a doutora Cláudia, eu acho que a gente tem muito a caminhar, né? Tem que fazer muito trabalho de promoção, a gente tem vários trabalhos de promoção, então, por exemplo, triagem auditiva neonatal, já no nascimento, nas maternidades, né? A gente tem leis sobre isso,
A gente tem trabalhos com escolares para detecção e para intervenção o mais cedo possível, tá? E a gente tem esse trabalho do SUS também, que são os serviços de reabilitação, não só auditiva, né, mas também mental, visual e tudo mais. É maravilhoso, porque, assim, por um lado, né, tem, claro, os seus problemas, mas eu acho que é uma conquista gigante, porque a gente consegue, sim, fazer concessão de aparelhos auditivos, né? Eu acho que o segundo problema que a gente tem, depois que a gente faz a concessão, é fazer as pessoas usarem o aparelho, né? Entender a importância de usar, porque, por incrível que pareça, as pessoas passam um tempão tentando conseguir os aparelhos e depois a gente tem, sim, uma dificuldade de fazer com que elas façam uso efetivo, que é uma coisa super importante, tá? E justamente por questões como essa que a gente já conversou aqui, né? Essa questão do isolamento social, né? Então, tem paciente que fala assim, mas quando eu chego em casa eu fico sozinho, para que eu vou ficar usando aparelho? Né? Ele não tem uma relação com outras pessoas, né? Então, eu até brinco com os pacientes, falo assim, você acha que eu tiro a minha orelha quando eu chego em casa? Né? Eu posso estar sozinha, mas eu fico com a minha orelha. Então, é importante fazer um uso efetivo do aparelho auditivo, né? Então, a gente tem vários aspectos aí para serem olhados, mas eu acho que a gente não pode deixar de valorizar o quanto a gente caminhou nesses últimos 20 anos com essas políticas de saúde auditiva, de reabilitação, né, que a gente consegue, sim, ter a concessão de aparelhos auditivos pelo SUS. Em síntese, ele não percebe que, ao não usar o aparelho, ele está se isolando do ponto de vista social, né? Gabi, perguntas para a nossa outra Cláudia? A Cláudia eu queria fazer um comentário, na verdade, era sobre a questão das políticas públicas, né? A gente está falando, a Cláudia colocou como é importante a questão das políticas públicas, como o Estado tem que apoiar e se responsabilizar aí. Então, eu tinha que me manifestar, porque enquanto coordenadora de educação ambiental, né, na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, eu vejo o quanto a gente tem espaços públicos que podem servir de espaço para a convivência das pessoas, para a integração das pessoas, contribuindo aí para a saúde mental dessas pessoas, e que muitas vezes são espaços que são pouco explorados. Então, os próprios espaços da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, a gente tem 119 parques. A educação ambiental tem, além da UMAPAS, que é a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, tem centros de educação ambiental na cidade de São Paulo, tem escola de agroecologia em São Paulo, que são espaços que as pessoas podem frequentar. E aí, pedir, né, esse espaço no programa, né, Joel, para divulgar, porque as pessoas precisam saber que esses espaços existem e que estão abertos para elas, à disposição, para que elas ocupem esses espaços, porque é muito difícil, acho que para uma pessoa idosa, às vezes com restrição de mobilidade, também encontrar a energia para sair de casa e sair dessa situação de não convívio. Ela não está em casa, normalmente, ela não está em casa não só porque ela quer, né, porque é um desejo. Muitas das vezes é porque ela não sabe que existem espaços e muitas das vezes é porque ela tem restrições para chegar nesses espaços, né, às vezes impedimentos físicos. Né? Então, motivação. É muito importante a divulgação, e o nosso papel, Gabi, foi importante você falar isso, que existem 14 espaços na nossa cidade para que todas as pessoas, principalmente os idosos, aqueles que estão em processo de isolamento social, possam utilizar esses equipamentos para melhorar a qualidade de vida. Cláudia Suemoto, eu ouvi a Cláudia Ragusa a falar que existe já uma legislação, né? Nós já temos uma legislação. Que políticas públicas seriam importantes nesse momento, a partir da experiência? Nós temos atendimento no SUS, nós temos, como disse, legislação. O que é mais importante para a gente conseguir motivar essa população, né, população de risco, né, em relação à demência ou aumento da perda auditiva, para participarem de programas e começarem exames, né? Por exemplo, se o SUS disponibiliza, por que não essas pessoas irem, né, incorporarem no seu dia a dia esses exames, que são importantes? Obrigada. Primeiro, eu queria parabenizar a Cláudia Ragusa pela iniciativa. Eu mesma desconhecia todas essas iniciativas, então eu acho que é importante, talvez,
ter um pouquinho mais de integração, talvez, entre a atenção primária, secundária, terciária que eu represento. E eu acho que, eu queria só, antes de responder isso, eu queria fazer um parêntese sobre o comentário da Cláudia, que eu adorei, vou até usar no meu consultório, né, se eu tiro a orelha quando eu chego em casa. E eu acho que uma coisa que a gente não conversou, a associação entre perda auditiva e demência não é apenas só através do isolamento social, né? O cérebro ele funciona através de inputs, então chega a informação e a gente integra, de acordo com o que a gente sabe do mundo, e planeja uma ação. Esses inputs visuais, auditivos, tato, eles estimulam certas áreas cerebrais. Quando a gente tem perda auditiva, a gente corta uma parte da estimulação cerebral e fisiologicamente a gente começa a ter áreas do cérebro que não são estimuladas. E isso leva a perda neuronal, perda de células do cérebro. Então esse é o mecanismo, não é só sobre isolamento social e menos estímulo através do contato social, né? É normal, você tem uma pessoa, é comum, não é normal, mas você tem uma pessoa que não escuta, você acaba meio que isolando, mas é mais que isso. Biologicamente, a gente deixa de estimular certas áreas cerebrais, é por isso que é importante usar, no caso de você já ter um déficit, um aparelho auditivo e usar a maior parte do tempo, esse aparelho tem que estar bem ajustado, etc. Só que, sobre políticas públicas de prevenção, eu acho que uma coisa que, toda vez que eu falo de prevenção de déficit auditivo, as pessoas pensam em protetização, em colocar aparelho. É uma parte do problema. Só que prevenção, ela fala também sobre prevenção primária, você não ter perda auditiva. Sendo que a perda auditiva, ela a maior parte dela é ambiental, ou seja, excesso de ruído, como é que eu posso transformar isso? Né? Então, eu acho que talvez o que falta são políticas públicas, respondendo a sua questão, de conscientização das coisas que podem levar à perda auditiva. Né? Por exemplo, uma das maiores perdas ela é relacionada a trabalho. Existem EPIs, mas que são equipamentos de proteção, né, individual. Muitas vezes as pessoas não usam, né, por falta de informação. É só isso que posso pensar, a Cláudia pode me corrigir. Mas acho que é muito importante que seja passado à população que não ouvir pode ser prevenido. Então, limitar o uso. A gente falou de academia antes de começar a gravar, eu vou muito na academia e uma das lutas que eu tenho lá é fazer uma aula que não seja ensurdecedora, porque eu quero continuar fazendo atividade física e não ficar surda. Então, eu acho que tem que ter essa educação completa sobre os riscos, né? Então, um profissional de educação física que coloca o volume numa quantidade que é absurda, ele está se prejudicando, é uma exposição laboral, mas também está prejudicando os alunos, né? Então, eu acho que tudo, cinema, então, assim, tem vários lugares que a gente tem que fazer o som ser mais saudável, vamos dizer assim. Isso é muito cultural, né? A Gabriela falou que ela fala alto. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, as pessoas falavam que eu gritava. Então, acho que é muito importante a gente tentar, de certa forma, culturalmente, nos adaptar a um ambiente mais, não sei se silencioso, acho que a Cláudia precisa falar aí sobre o que seria o normal e o esperado em termos de volume, até para a gente se educar de como a gente deve viver de uma forma mais saudável do ponto de vista auditivo. É importante você destacar isso, que algumas atividades no trabalho que são impossíveis de você evitar. Quem já não viu aquele operário trabalhando com a britadeira, abrindo um buraco na cidade, sem o aparelho, né, para evitar, sem o fone de ouvido. Sem o fone de ouvido, que seria muito importante para ele. Se para nós que passamos próximos já é horrível o barulho, imagine para ele. A Nina quer fazer uma pergunta para as nossas convidadas. Oi, Nina. Então, eu vou falar da minha experiência 60 bem mais, né? Como que a gente tem que realmente fazer essa prevenção. Eu busco também interceder, sabe? O que o Joel falou, eu acho que a gente precisa também assumir essa cidadania de, por exemplo, andando na rua, ver que alguém está fazendo alguma obra sem equipamentos de proteção, os tais dos EPIs, eu vou sempre lá e converso com a pessoa, porque, assim, precisa de toda uma aldeia, né, como se diz, para a gente educar e fazer com que essas questões entrem, porque às vezes a pessoa está lá, acha que atrapalha ou alguma coisa, né, mas eu acho que é o papel de todos nós também alertarmos, e no cinema, quando a gente está também, ir lá falar, olha,
está muito alto, não há necessidade, sabe, da gente fazer essa cidadania ativa. E lembrar que na cidade de São Paulo a gente tem muitas oportunidades. Não conheço tanto as outras capitais, vamos dizer assim, mas acredito que todos deveriam ter, assim como o trabalho, por exemplo, na Unapaz, que é a Universidade Livre da cidade de São Paulo, ligada à Secretaria do Verde, onde tem vários cursos e que abrangem todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, no sentido de que todos os assuntos, como eu tinha dito, se integram. Então, e como isso também tem que ter um comportamento das pessoas que circundam essa pessoa que está com a perda. Então, assim, eu acho que a gente tem uma cidadania ativa que a gente precisa sempre aplicar e aprender, e também como que a gente pode trazer essa questão da paz, da compreensão, da inter-relação, né? Foi falado também do SUS, né? E a gente tem os SECOS, né? São todas atividades gratuitas na cidade, mas é claro que a pessoa tem que se transportar, a gente tem que pensar, tem o programa... Tem que conhecer, né? Tem que conhecer e tem que... A gente tem esse programa Viva o Verde que incentiva que as pessoas tenham parques e áreas verdes próximas da casa, né? Porque como fazer com que essa pessoa também saia e interaja mais com a sociedade, né? Então, esse papel que eu acho que também, se vocês puderem comentar, né? No início você falou, Nina, uma coisa importante, 60 mais, né? E eu queria fazer um destaque aqui, viu, Carlos Femuto? Em outubro do ano passado, o Ministério da Saúde divulgou o Relatório Nacional sobre a Demência. Você participou desse estudo, né? De acordo com o estudo, cerca de 8,5% da população com 60 anos ou mais convive com a doença, representando um número aproximado de 2,71 milhões de casos. Até 2050, a projeção é de que 5,6 milhões de pessoas sejam diagnosticadas no país. Cláudia Suemuto. Sim, participei. Na verdade, esse é um trabalho coordenado pela professora Cleusa Ferri, da Unifesp. O capítulo de prevenção e fator de risco é de minha autoria, né? Então, por isso que eu falo bastante sobre isso. Mas, sim, é um problema importante. Esse relatório mostra que desses 2,4 milhões de casos, apenas 20% são diagnosticados. Então, não é só um problema de números, né? É um problema de pessoas que não têm diagnóstico, têm uma doença grave, incapacitante, que cria a necessidade de um cuidador, né? Porque leva à perda de independência e autonomia dessa pessoa. E, apesar disso, 80% não tem diagnóstico. Então, acho que isso é um grande problema, né? E, assim, a gente costuma falar que nenhum país do mundo, mesmo a Suíça ou qualquer outro país muito rico, tem condição de envelhecer com essa quantidade de demência, né? Com essa quantidade de pessoas com demência. Então, por isso que é tão importante falar em prevenção. Se perda auditiva é uma causa importante, no Brasil está entre as 3 principais causas, o que eu posso fazer para prevenir a perda auditiva e, consequentemente, diminuir o número de casos de demência no Brasil? Acho que essa é uma questão fundamental, e por isso que aceitei estar hoje aqui conversando com Cláudia e com vocês sobre perda auditiva e demência. Vamos para um breve intervalo e acompanhe agora as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório do Terceiros com Lucas Neves. Destaques da semana no portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque do nosso site na última semana. O desemprego entre jovens caiu pela metade em 4 anos, apontam dados do Ministério do Trabalho. Doutores da Alegria retoma atividades e busca novos caminhos para manter atuação e ampliar impacto em 2025. E chamada pública do Instituto ACP apoia projetos focados no fortalecimento de organizações sociais. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Você está ouvindo o Brasil DS, programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre surdez e demência.
com a médica Cláudia Suemoto e a fonoaudióloga Cláudia Ragusa Moradian. Cerca de 45% dos casos de demência poderiam ser prevenidos ou retardados. A explicação para essa estimativa são os fatores como baixa escolaridade, perda auditiva, o tabagismo e isolamento social. Você já falou isso no início do programa, né, Cláudia? A respeito desse assunto. Então, eu vou chamar a nossa enquete. Nós temos uma enquete que a gente realiza todos os programas a respeito do tema que a gente desenvolve dentro do Brasil ODS. É com você, Gabi. Vamos lá para a enquete de hoje. A gente vai divulgar os resultados da nossa enquete. A gente perguntou para os nossos ouvintes se eles sabiam que a perda de audição pode levar à demência, né? Que é o que o estudo da Cláudia trouxe para a gente, confirmou, né? E os nossos ouvintes responderam, 27% responderam que sim, e 73% responderam que não. Ou seja, eles não sabiam. Olha a importância do estudo da Cláudia, a importância da gente divulgar esse estudo, né? Porque os nossos ouvintes, a maior parte deles não sabia, né? Só 1 a cada 4 dos nossos ouvintes sabia que a perda da audição pode levar à demência. Além da gente fazer a enquete, a gente também abre uma caixinha de perguntas, né? Perguntando aí o que os nossos ouvintes querem saber sobre esse tema. Então, a gente teve 2 perguntas e eu vou perguntar para a Cláudia, uma Cláudia de cada vez, né? Para a Cláudia, a Ragusa Moradian, se eu tenho um parente que nasceu surdo, ele também vai ter demência? Então, não necessariamente. Eu acho que a deficiência auditiva, ela pode ser uma das mais incapacitantes se ela não é tratada, né, especialmente se for uma perda profunda, no caso das crianças que nascem, né, surdas, né, geralmente é uma perda profunda. Ela pode ser a mais incapacitante, mas também ela pode ser a melhor em termos de reabilitação, uma vez que você faça uma intervenção a tempo, né? Então, quanto antes fizer a intervenção, quanto antes ela usar algum tipo de dispositivo eletrônico de amplificação, que pode ser um aparelho auditivo ou um implante coclear, e começar a intervenção, a reabilitação, ela vai funcionar como uma pessoa normal, como uma criança normal, tá? Não tem uma relação assim direta, é surdo, vai ser demência. Não é uma relação assim. É necessário ter a intervenção. Ô, Gabi, vamos repercutir com as nossas convidadas o resultado dessa pesquisa. Vamos. Sim, de 0,27%, não de 0,73%. Isso surpreendeu você, Cláudia? Como? Eu perdi um pedaço da... Não, é o resultado da nossa enquete. Surpreendeu você? É isso mesmo que você imaginava? 73% não sabia que a perda da audição pode levar à demência. Eu acho que não me surpreende, não, porque as pessoas, às vezes, não têm nem consciência que tem uma perda de audição, né? Muito menos que os agravos que essa perda de audição podem causar, né? Então, eu não me surpreende, não, que elas não saibam. Muito bem, e a pergunta do nosso seguidor do Instagram, ou seguidora, Gabi, para a nossa outra convidada, a Cláudia Suemoto? O outro seguidor perguntou para a gente como que eu percebo que estou perdendo a audição, né? Então, como que a gente identifica isso? Bom, acho que a gente tocou um pouquinho nesse assunto, mas o fato de você estar com dificuldade de entender o que as pessoas falam, acho que é o principal sinal. A minha experiência como geriatra é que a família percebe e reporta mais do que o próprio paciente, muitas vezes, né? Então, essa dificuldade realmente de entender o que está sendo falado, compreender, é um sinal de alerta e deve ser avaliado. Além disso, em relação aos geriatras, a gente tem algo que chama avaliação geriátrica ampla, e faz parte da avaliação geriátrica fazer um teste de screening, de rastreamento para perda auditiva. A gente pergunta de forma clara durante a consulta, faz parte da consulta perguntar se está ouvindo bem ou não, e a gente faz também o teste do sussurro, que é ir por trás da pessoa, sussurrar 3 palavras e ver o quanto ela entende, tá? Ouvido direito, ouvido esquerdo, não é uma audiometria, mas é um teste mais objetivo, né? É um teste de rastreamento. Então, esse tipo de questão ele deve ser parte ativa. A gente preconiza, né? A Sociedade Brasileira de Geriatria e Odontologia preconiza que seja parte de uma consulta com um indivíduo idoso
se pergunte ativamente sobre a audição. Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre surdez e demência com o Cláudio Suemoto e a Cláudia Regusa Moradian. Estamos caminhando para o final do programa e a Cláudia Suemoto, médica geriatra, parabéns pela sua iniciativa. Parabéns pela iniciativa da sua pesquisa. Eu acho ela muito importante. A maior parte das pessoas, eu, por exemplo, como eu disse no início do programa, só fiz um exame até hoje na minha vida e ainda tenho dificuldade. Minha televisão sempre fica mais alta, né? E, claro, que os parentes, quem está ao meu lado, reclama um pouco. O que você gostaria de deixar de recado para os nossos ouvintes, a partir da sua pesquisa de 8 anos, né? Ouvindo 805 pessoas, você viu, são mulheres, por exemplo, mais que os homens que têm essa tendência, ou esse é um tipo de doença, as demências é uma doença democrática, tá, em homem e mulher. Enfim, eu gostaria de ter um registro seu a respeito da pesquisa, do que nós não falamos até agora, que eu deixei de te perguntar. Bom, primeiro eu queria agradecer o espaço para falar sobre a pesquisa, né? Esse fato de que mais de 70% não sabe a ligação entre perda auditiva e demência é um dos motivos da gente estar aqui, de ter feito o trabalho, então eu agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente fez um apanhado bem amplo sobre essa última questão. Demência não é uma doença democrática, ela afeta mais mulheres, principalmente a doença de Alzheimer. A frequência é 2 a 3 vezes mais comum em mulher do que em homem. Tá? E por quê? Então, essa é a pergunta que talvez garanta o Nobel para alguém, tá? A gente não entende completamente as diferenças. Eu acho que podem ser divididas em 3 causas dessa diferença, mas elas são hipóteses, não está confirmado ainda. Primeiro, é que homens e mulheres são diferentes do ponto de vista hormonal. Nós temos hormônios que são mais importantes para a mulher, estrógeno, progesterona, enquanto o homem tem um predomínio maior da testosterona. Segundo, o homem, ele tem um aumento, né, da testosterona a partir da adolescência e mantém níveis estáveis até a velhice, depois ele tem uma queda muito sutil ao longo do tempo, enquanto mulheres têm ciclos mensais e tem a menopausa, né? Então a gente tem hormônios diferentes com periodicidade e quedas diferentes. Então, além da causa, ainda na causa biológica, eu tenho um cromossomo XX, Joel tem um cromossomo XY, né? Então, pode ser genética, a gente também não sabe. E do ponto de vista socioeconômico, a gente sabe que mulher vive mais e Alzheimer é uma doença do envelhecimento, mas mesmo ajustando para a sobrevida maior em mulheres, ainda assim existe essa diferença. E existem diferenças socioeconômicas, né? Uma das coisas que protege contra demência, a gente falou muito rapidamente, mas é a principal causa de fator reversível no Brasil, é a baixa escolaridade. A mulher tem menos acesso à escolaridade, menor manutenção na escola, então uma menor média, né? E também a menor acesso a trabalhos de alta complexidade ocupacional durante o processo de meia-idade, e também no envelhecimento. Então, existem disparidades socioeconômicas muito importantes ainda, infelizmente, em vários países, incluindo o Brasil, tá? Então, acho que são essas 2 principais causas, socioeconômicas e biológicas. A gente não sabe se é um ou outro, ou se é um e outro, e como esses fatores se combinam. Um tópico super interessante que a gente também está investigando aqui no nosso laboratório. Ou a soma dos 2 fatores, né? Pois é. Cláudia Regusa, suas considerações finais. O que você gostaria de deixar, que é mais importante no nosso programa, para os nossos ouvintes, os cuidados, já que o SUS disponibiliza esse tipo de exame, enfim, o que você diria para encerrar a sua participação no programa? Eu acho que é muito importante a questão do investimento, né, em políticas públicas para prevenir a deficiência auditiva, né? A gente tem, dia 3 de março, é o Dia Mundial da Audição, e acho que em 2021 a Organização Mundial de Saúde fez uma projeção, né, onde eles dizem que para cada $1 investido em 10 anos, a gente teria $32 de retorno do investimento. Então, assim, é muito
importante a gente investir em políticas, né, para prevenção, proteção e reabilitação. A segunda coisa é que eu acho que a deficiência auditiva, como eu já falei, a doutora Cláudia também já falou, né, é uma questão tratável, então a gente pode, é um risco que a gente pode, então, minimizar a possibilidade aí de ter uma demência, né, por conta disso, e ampliar mesmo as políticas públicas também para reabilitação. A gente tem algumas coisas também do Global Burden, por exemplo, em termos de organização dos serviços de saúde, para que as pessoas, quando cheguem na atenção primária, já tenham algum tipo de orientação, né? Então, já começar esse processo de reabilitação desde a atenção primária, né? Não ficar esperando ir para o especialista para começar a fazer algum tipo de intervenção. Então, basicamente, eu acho que seriam essas 3 questões. Nina, seu destaque final. E agradecer e parabenizar, né? Desculpa, eu queria parabenizar também a doutora Cláudia, eu achei super interessante o estudo, eu não conhecia, né? Eu conheço a Alessandra, que participou do estudo, mas não tinha conhecimento desse estudo. Então, queria parabenizar e agradecer vocês aí pelo convite. Nós que agradecemos a sua entrevista, com certeza você voltará em nossos próximos programas, quando a gente falar sobre esse assunto. Nina, seu destaque final? Não, só agradecer as 2 Cláudias que vieram aqui trazer essa informação tão importante que muitas vezes escapa, né, da nossa preocupação maior, assim, quando a gente trata de questões, vamos dizer, mais abrangentes, mais amplas, mas você vê que uma questão específica da audição, ou às vezes até da visão, ou outras questões, como impactam em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, e o que a gente quer mesmo é trazer saúde e bem-estar para todo mundo, através desse programa principalmente, não é, Joel? É verdade. Seu destaque final, Gabi, fechamos mais um programa. Encerrar, né, com um recado, que é a gente precisa cuidar da saúde, isso começa com atitudes simples, como fazer os exames preventivos e manter vínculos sociais, né, então mais do que isso, do que dizer para vocês, ouvintes, convidar vocês a ocuparem os espaços públicos, caminharem nas praças, frequentarem os parques, conhecerem a Uma Paz, Universidade Aberta do Meio Ambiente. Cuidar da nossa saúde auditiva. Dentro do Parque do Ibirapuera. Ótimo. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações da médica Cláudia Suemoto, médica geriatra, e da fonoaudióloga Cláudia Ragusa Moradian. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 é sempre em numeral. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.